Olá, torcedor coral, torcedor do Retrô que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Empate entre as duas equipes na Arena de Pernambuco, dentro das circunstâncias do que foi o jogo. Retrô e Santa ficaram em pé de igualdade, resultado que não foi bom para nenhuma das equipes, né? O interesse de fato era a vitória, tanto para os corais como também para os donos da casa. Mas no fim das contas, depois de tanta pressão da equipe do Retrô no segundo tempo, Santa Cruz com um homem a menos, né, acabou, né, tomando o empate. Um resultado que manteve o Santa Cruz na sexta colocação. O Retrô não conseguiu chegar à liderança do Campeonato Pernambucano, né, e pouca coisa se alterou em relação a esse placar de 1-1 em São Lourenço da Mata. A partir de agora a gente traz detalhes sobre esse jogo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like nesse conteúdo e, claro, comenta à vontade, deixa a opinião em relação a esta partida. O Retrô teve as ações do jogo, domínio do jogo, volume da partida, mas não conseguiu, principalmente na primeira etapa, converter todo esse poderio do jogo, a posse de bola, as principais ações, o domínio de meio de campo, dos lados do campo, em chances claras de gol. A gente não viu o Michael trabalhando, Michael que foi uma das novidades até da escalação do técnico Raniel Ribeiro para esta partida, não trabalhou, né, tanto, e o Retrô teve aquele falso domínio. Santa Cruz tomou logo de cara uma chance perigosa da equipe da casa, né, uma falha do alemão, acabou parando no lance, né, e viu a equipe do Retrô acertar o travessão, né, mas fora isso foi um Retrô que conseguiu dominar o Santa, jogar no campo do Santa, mas não levar perigo ao goleiro coral. E isso, né, de uma certa forma, você tem aquela falsa impressão de que a qualquer momento você pode marcar o gol que abriria os caminhos de uma possível vitória. E foi o que não aconteceu, né? O Santa, numa bola parada, assim como já havia acontecido em outras ocasiões, o Santa chegou ao seu primeiro gol, não vinha fazendo uma boa partida. O Santa Cruz até então não havia nem atacado a equipe do Retrô, né? E num primeiro momento, uma primeira bola, né, o alemão, que acabou se redimindo dentro da partida, né, conseguiu fazer o primeiro gol depois de uma bela cobrança de falta do Anderson Ceará, colocando o Santa Cruz em vantagem naquele momento do jogo, onde o Santa Cruz ele já estava com um a menos, uma expulsão, né, bem contestada por parte do João Eric, que já não vinha fazendo um bom jogo, né? João Eric teve problemas ao longo da partida, né, principalmente quando o Retrô ele estava impondo, né, a sua pressão na saída de bola da equipe do Santa. Ele era a peça que mais falhava, a peça que tinha mais problemas para se desvencilhar dessa marcação um pouco mais alta, né, e isso acabou sobrecarregando o Santa ao longo do jogo. Por incrível que pareça, quando o João Eric é expulso e o Santa faz o gol, o técnico de Cooley avança a sua equipe, tira o Ratinho, coloca um jogador mais avançado, até mesmo porque ele percebe que com um jogador a mais, com a superioridade numérica, ele poderia ir para cima da equipe do Santa e tentar, né, o empate e, consequentemente, a virada. Mas os minutos finais da etapa inicial foram interessantes, porque o Santa não estava tendo o controle da bola, o Santa não estava ficando com essa posse. E com um a menos, o Santa Cruz teve a calma necessária para trocar passes, algo que não estava acontecendo quando o Santa Cruz tinha a igualdade em campo, né? E isso foi fundamental para, pelo menos naquela reta final do primeiro tempo, o Santa Cruz inibir um pouco os avanços da equipe da casa. No segundo tempo, o Santa Cruz esboçou até manter uma postura de igualdade com o adversário, mas a gente sabia que a parte física iria contar. As substituições feitas pelo técnico Raniel Ribeiro foram inteligentes, não apenas pensando, né, no jogo de hoje, mas também pensando na próxima terça-feira, toda a logística que o Santa Cruz vai ter de chegada a Governador Valadares. Então, nesse caso, ele acabou modificando da forma que a sua equipe estava necessitando, pela parte física e também para recompor o seu time, porque o Santa estava com uma linha de 4, 2 homens no meio, Lucas Silva de um lado, o Pipico fazendo ali o papel mais centralizado. Então a gente via que era um Santa que estava com esse déficit, principalmente no meio de campo. Recompõe o meio de campo, fortalece as laterais e esperar a pressão que foi exercida pela equipe do Retrô. Normal até, né? O Santa sabia que isso ia acontecer num dado momento da partida. O Michael, para mim, foi a grata surpresa de hoje,
O goleiro Coral trabalhou muito bem, né, fez importantes defesas. Se não fosse ele, talvez o Santa tivesse saído com uma derrota da Arena de Pernambuco. Não foi o suficiente, né, para evitar o empate no gol marcado pelo Israel. Para mim, um vacilo da defesa, que não confiou até na projeção do goleiro para inibir aquele cabeceio após uma cobrança de escanteio. Parou no lance e o Israel acabou tendo a felicidade de colocar o Retrô com 1-1, e ele ainda na reta final da partida segurou o Santa com o 1-1 no placar. Poderia ter o Retrô feito o segundo gol, né, e consequentemente, né, saído com a vitória. Algumas peças que se redimiram ao longo da partida, como o zagueiro alemão. Jefferson Feijão teve ainda alguns erros individuais, mas dos laterais direitos à disposição, é aquele que se encontra um pouco mais acima, né, de um nível mais aceitável até para a equipe. Gostando das atuações de Marcos Vinícius na esquerda, tirou Ian Rodrigues da titularidade e hoje mais uma vez fez uma partida bem ok dentro da proposta, né, que o jogo se encaminhou para a equipe do Santa. Ainda com minhas dúvidas em relação a Ítalo Melo, uma partida muito abaixo do João Eric, não apenas pela expulsão, mas quando esteve em campo também já fez uma partida bem questionável. No meio, Arthur Santos conseguiu dar o equilíbrio e manteve-se fisicamente inteiro para segurar o Santa Cruz e essa pegada da equipe até o final da partida. E as modificações feitas por Ranieri, né? Tirou Pipico, acabou tirando também, né, o próprio Lucas Silva. Jogadores importantes, muito por conta do desgaste. Santa Cruz vai ter uma logística bastante complicada a partir da madrugada de amanhã. Santa Cruz os jogadores se apresentam nesta madrugada, eles seguem para Brasília, depois vão para Minas Gerais e depois pegam um ônibus de 5 horas de viagem para Governador Valadares. É praticamente um dia viajando para que na terça-feira o Santa Cruz possa enfrentar a equipe do Democrata na estreia da Copa do Brasil. Então, o saldo desta partida, né, pelo que aconteceu, pelo desenrolar do jogo, ele foi um saldo positivo. Não o resultado, mas o saldo do jogo em si, né, o que o jogo acabou proporcionando para o Santa Cruz dentro das circunstâncias. Para a equipe do Retrô, acredito que o prejuízo tenha sido maior, porque foi uma oportunidade única da equipe da Fênix, quem sabe ter chegado à liderança do campeonato pernambucano. O Retrô que também vai ter compromisso pela Copa do Brasil. Quarta-feira, a Arena de Pernambuco, a equipe lá de Camaragibe enfrenta o Avaí na primeira fase da competição nacional. Só a vitória interessa, até mesmo pelos critérios da competição e pela equipe do Retrô ser a mandante no confronto. Então, Retrô e Santa Cruz 1-1, como dito, o resultado não interessou a seu ninguém, né? Um resultado que para o Santa, para o contexto da partida, pode se considerar ali aceitável, mas para o Retrô não, porque o Retrô briga na parte de cima, briga nas cabeças do campeonato pernambucano. E agora, obviamente, que eu vou querer a opinião do torcedor coral aqui dentro do canal do Anderson Batista sobre as peças, sobre as mudanças feitas por Ranieri Ribeiro, a atuação do goleiro Michael, a defesa em algumas circunstâncias, né, o gol marcado por Alemão, e tem tantos outros pontos, né, que podem ser abordados aqui através dos comentários da nossa plataforma. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like no conteúdo e, claro, comenta à vontade, ativando o sino das notificações para receber na palma de sua mão os conteúdos que são gerados aqui dentro do canal do Futebol Pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!